Mateus 26, 36. Todo mundo aí? Amém? Mateus 26, 36. O título é Jesus no Getsemane. Amém? Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Deixa eu fazer uma pergunta antes de continuar lendo. Quem é que está se entristecendo aqui? Maria? Não? Gabriel, quem está se... aqui. Não, aqui na palavra. Quem está se... Jesus, amém. Fiquei preocupada. Não, aqui na palavra. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez orou, dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecido, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos. Eis que é chegado o que me trai. Amém? Aleluia. Senhor, Pai amado, Deus querido, Espírito Santo de Deus, Senhor, eu quero te pedir, Senhor, que essa palavra venha ao encontro de cada coração, que as pessoas venham entender, Pai amado, Deus querido, o verdadeiro evangelho do Senhor. Não esse evangelho, Pai amado, onde eu entro na igreja, se eu preciso de comida, a igreja é supermercado. Não esse evangelho, Senhor, que se eu estou doente, Pai amado, eu preciso de médico, eu preciso ser curada, a igreja é hospital. Não esse evangelho, Pai amado, se eu estou sozinho e eu quero me casar, e a igreja então é local de matrimônio, é cartório para casar. Não essa igreja, Pai amado, se eu não tenho nada para fazer, nada para assistir, eu vou lá para passar meu tempo. Mas o verdadeiro evangelho, Senhor, o verdadeiro evangelho onde quando entramos pela porta da tua casa e encontramos a tua presença, Senhor, vamos verdadeiramente alcançar o teu querer e a tua vontade. Porque no final disso tudo, Pai, a gente tem que colocar isso na mente. O maior propósito da cruz é que toda a humanidade vai morar com o Senhor no céu. Porque o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que ele morresse por toda a humanidade. Mas muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Ou seja, poucos estão fazendo a tua vontade, poucos estão fazendo o teu querer. Poucos vão morar no céu, mas o Senhor morreu por todos, Pai, mas nem todos te querem, nem todos, Pai amado, te aceitam como Salvador. Então nos ensina, Pai, o verdadeiro evangelho, que essa palavra venha alcançar hoje o nosso coração, é o que eu te peço hoje. Amém. Foi cantado aqui o louvor da Bruna Carla, né? Como é que é? Uma nova história começou em mim. Daquela dor só me restou a cicatriz. Jesus foi o remédio que me fez viver. Tudo que eu pedi, o Senhor me concedeu, devolveu. Amém. Também a palavra também que Deus me deu no outro louvor, segura a mão de Deus. Quando que Deus me deu essa palavra? Na quinta-feira, e teria culto, né? A Diana, eu acordei a Diana para ir para a escola, o João falou que ia levar a Diana, eu voltei para a cama,
Só que Diana me acordou dizendo que a avó dela estava tremendo muito. Eu pulei da cama, porque primeiro que eu sabia que minha mãe estava coberta, né, bem agasalhada, para que ela estivesse tremendo, nem estava esse frio todo. E minha mãe estava tendo convulsão. Então a gente não tem noção. Eu acordo no meio da noite para olhar minha mãe, mas quando eu acordei minha mãe estava bem. Então eu não sei realmente que hora, desde quando minha mãe estava tendo convulsão, né? E eu reparei que a convulsão era diferente, o que começou a me chamar a atenção. Vocês sabem que eu já repreendi a morte da vida da minha mãe umas 4 vezes, e o Senhor me concedeu que minha mãe viesse, sendo que da última vez, há quase um ano atrás, menos de um ano, Deus me chamou de egoísta ao acabar de orar e Deus trazer minha mãe novamente. Quando eu estava saindo do quarto, eu ouvi nitidamente a voz de Deus falando: você é egoísta, porque Deus já tinha me dito que ia curar minha mãe, mas curaria ela no céu. Deus já tinha me mostrado em visão que lá não entra cadeira de roda, lá não entra surdo, lá não entra mudo. Automaticamente, quando você entra no céu, você entra curado. Lá não entra tristeza, lá não entra lágrima, lá não entra doença, lá não entra falsidade, lá não entra mentira. E tem gente que não aceita Jesus como Salvador, porque eu quero morar no céu, eu quero ir para lá não tem falsidade, lá tu pode fechar os 2 olhos que ninguém te trai. Que lugar maravilhoso é esse, né? E ainda tem uma mesa aí que eu já falei que estou de olho nela, que Jesus falou que é na frente, preparar para nós. Que Deus é esse que prepara a mesa para os filhos, que se abaixa para lavar os pés dos filhos, amém? Porque lá no terreiro, Satanás chama os filhos dele de cavalo, e cavalo serve para quê? Para montar. Olha só, e Deus se abaixa para lavar nossos pés, prepara a mesa, nos chama de filho, princesa do Senhor, né? Que tem uma cidade lá, ele está preparando casas. Na verdade, as casas, quando ele fala vou preparar, ele já está falando já estão preparadas, porque Deus é assim, quando ele fala que vai fazer, já está tudo feito, né? E aí corre para o Olivério, minha mãe está tendo convulsão até 1h da tarde, deram uma diazepam, e eu reclamei que estava lá, que ela continuava, aí que vieram dar um gadernal até 1h da tarde. Aí minha mãe dormiu, aí nisso que minha mãe apagou, deram alta, eu trouxe minha mãe, não sei que hora cheguei, mas cheguei às quase 5h da tarde, eu tive que cancelar o culto, né, por conta de que eu ia ficar observando ela, e o João foi trabalhar mais cedo, então ficamos. Quando foi sexta-feira de manhã, minha mãe passou mal de novo e corre para ela, eu tive a infelicidade de ouvir o que a médica do Olivério falou, que no hospital de Santa Cruz havia neurologista. Eu tive a infelicidade de pedir ao pastor Marcos para estar me levando lá, porque esse hospital é muito longe. E quando fomos demorando muito para chegar, pegamos um engarrafamento, ficamos muito tempo. Eu falei que foi quase 1h, porque eu tinha essa sensação de ter ficado 1h parado num carro, né? Tem que abrir janela, né? Aquela coisa toda. E um sol enorme de 40 graus, o carro pegando fogo, minha mãe lá apagadinha, inerte, minha mãe ficou em estado convulsivo, ela voltou, mas ficava olhando de lado, ela não estava interagindo, e eu dentro daquele carro, aí o pastor Max falou tão perto, tão longe, porque olhávamos o hospital, que eu vou falar agora é horroroso, gente, para vocês entenderem a palavra que Deus me deu. A gente olhava o hospital, tipo assim, 10 minutinhos de carro, mas a gente não conseguia chegar lá, porque o trânsito não deixava. Não abria. Aí o pastor Marcos foi no hospital pegar uma cadeira de rodas. E imagina aquela coisa de doido, de aparecer no Jornal Nacional. Eu botei minha mãe, que estava igual uma manteiga naquela cadeira, com um braço, porque eu não confio em ninguém. O Júnior estava lá, o pastor Marcos estava lá, mas eu tenho esse hábito de achar que só eu sei fazer direito, né? Algumas coisas. Com um braço eu segurava minha mãe na cadeira de ferro e com o outro eu puxava pelo meio da rua, enquanto os meninos que vendem água na rua iam batendo nos carros, eles pararam de vender água, porque estava bom, né? Trânsito parado, estava vendendo água, 40 graus, eles pararam de trabalhar, eles batiam no carro da frente, para o carro da frente ir. Tá entendendo? E o de trás para lá, e eles foram abrindo, estava igual Moisés, eles estavam abrindo o mar, e eu puxando, e um pegava a garrafinha da minha mãe, e eu puxando embaixo, aquela coisa de doido, de aparecer no Jornal Nacional. Se gravasse,
Eu ia aparecer até lá nos Estados Unidos, no Japão, coisa de maluco. Cheguei na porta do hospital, descobri que eu estava do lado do carro, era uma ladeira desse tamanho, uma ladeira em pé. O que eu fiz? Força para que te quero. Dei um pinote, Gabriel, fui empurrando a cadeira de roda com ela, não podia puxar, senão ela ia descer direto, tinha que empurrar, Maria. Aí eu te falo, Jesus é a nossa força ou não é a nossa força? Fui empurrando numa ladeira, por Deus. Depois que vocês for lá, vocês lembram dessa ladeira. Não, vocês não vão lá não, não vão não, está repreendido com Jesus. Fui empurrando lá, cheguei lá, consegui tal, tira foto minha com ela, tá, faz a ficha que não sei o quê. Quando chegou lá dentro, vocês vão entender essa palavra. Quando chegou lá dentro, veio uma menina enfermeira com cara de 18 anos de idade e falou assim, senhora, pode largar ela. Eu, já no estado de nervo de quem veio, né, embaixo do sol quente, passando todo aquele processo, falei, filha, eu não posso largar ela. Aí afrouxei meu braço, com um braço estou segurando a cadeira, para mostrar que minha mãe estava igual manteiga. Minha mãe foi lá na bordinha da cadeira, estava molinha mesmo. Foi molinha, aí eu puxei ela está mole como uma manteiga, se eu largar ela, ela cai. Aí a garota, com toda a arrogância de quem eu sei que estou fazendo, e a senhora não é quem, pode largar ela, senhora. Eu falei, filha, ela está mole igual uma manteiga. Aí eu afrouxei o braço de novo, sem soltar minha mãe escorregou até a ponta da cadeira, puxei. Se eu tirar meu braço, ela cai. Aí a garota deu um grito. Então a senhora pega ela. Aí a outra menina que estava quietinha, só observando a outra enfermeira, quando eu vi que eu ia mesmo pegar ela, veio correndo para pegar na perna, para me ajudar. E eu virei para a menina, peguei, botei em cima da maca e falei assim, eu pego ela há quase 20 anos. Não é a primeira vez. Mas aí me botaram para fora. Pensa que acabou? Não sei que hora que eu cheguei de lá, porque eu saí daqui 12:30, né? Não sei que horas. Eu sei que 10 horas da noite, meu telefone não parava de tocar e as pessoas me perguntavam, como está a sua mãe? Eu falava, eu não tenho a mínima ideia. Não me deixam ficar com ela, não me falam nada. Eu sei que eu cheguei com uma pessoa quase morta aqui, e ninguém me dá notícia. 11h pouca da noite, aí que eu tive de ligar o celular. Meu cunhado achou que o crédito tivesse acabado, ganhei R$50 de bom. Foi lá e botou R$50 achando. E depois eu desliguei porque ou eu resolvo aqui ou eu falo com vocês, porque ele não para de tocar. E eu glorifico a Deus, porque minha família não era unida. Jesus entrou e trouxe união. Tá entendendo, Maria? Para o telefone estar tocando, preocupado, pode crer que foi Jesus que entrou. Porque quando minha mãe bebia, as pessoas odiavam a minha mãe. Quando minha mãe aceitou Jesus, as pessoas começaram a ver uma nova criatura, uma nova pessoa. Ou seja, a pessoa que bebia era uma pessoa que estava cheia de Maria Mulambo, manifestou muita coisa. Quando manifestou Maria Mulambo, Maria Padilha manifestou. Saiu tudo, minha mãe ficou limpa, ficou ela, entrou Jesus, outra pessoa, uma pessoa amada, e o telefone não parava de tocar. Aí meu irmão ligou e falou uma coisa que eu vivendo e aprendendo, amém? A gente vai passar a vida aprendendo. Pega tia Jona, ele só fala tia Jona, tá? E traz para casa. Porque aqui você vai cuidar dela e eu não estou cuidando. Eu não sabia que eu podia tirar uma pessoa do hospital. Eu falei, Silvio, vou tirar e vou trazer para casa? Eu vim com uma pessoa quase morta, eu falei, vai se morre em casa, como é que vai ser? Aí ele falou, vai morrer aí, porque aí provavelmente não estão cuidando. Aí chegou minha irmã. Aí estava eu conversando com o rapaz, que nessa hora minha perna já estava dando cãibra, chegando meia-noite, encostei no canto. Aí chegou a minha irmã, eu falei assim, minha irmã, alguém ligou para minha irmã, não era para ter ligado. E eu falei, minha irmã vai chegar, vai falar com uma vozinha calma e serena, preste atenção, eu falando com ele. Aí ela vai lá, vai ver que não vai conseguir resolver nada. Ela já tinha mandado um áudio e falou, quero ver quem vai me impedir de entrar e ver a minha mãe. Eu falei, filha. Aí ela vai ver que não deu nada, já vai engrossar a voz, daqui a pouco ela vai estar gritando, daqui a pouco ela vai começar a chorar, daqui a pouco a pressão dela vai subir e eu vou ficar com 2.
Porque as pessoas pensam que minha irmã, por falar doce, ela é mais calma, e eu, por já ser mais assim, sou a mais atacada. Não deu outra, daqui a pouco a Ana Paula chegou. Presta atenção, Gabriel, no que eu vou te falar. Um líder, ele faz muita diferença. E eu sei que eu sou líder, Maria. Eu estava me segurando para não explodir, para não fazer barraco, para não perder a paciência e dar vergonha, porque ninguém sabia ali que eu era crente, mas Deus sabia que eu era filha dele. Mas teve uma hora que eu falei assim pro rapaz, eu falei com essa voz que eu tô falando, eu falei assim, o rapaz, segurança fechou, o portão não deixava ninguém entrar, quase meia-noite, um monte de gente. Eu até gravei, Diana pensou, por que gravou? Eu falei, porque estava todo mundo perguntando e eu gravei para ter uma ideia, mas não gravei realmente o que está acontecendo. Porque depois de eu gravar isso, eu falei assim, o médico, ele é um covarde. Que ele ficava assim, gente, eu não tenho culpa, e não dava informação. Eu falei, o médico é um covarde. Com essa voz, porque ele está usando você para dizer, né, não impedir a gente de entrar, ter um acesso, e ele está lá dentro, ele não dá as caras. Por que você não vai lá dentro e fala que as pessoas estão perdendo a paciência, que estão a ponto de explodir, para ele aparecer? Quando eu falei isso, para quê, Maria? Começou um tumulto, daqui a pouco veio 2 carros de polícia, com essa voz mesmo. Porque na verdade as pessoas estavam a ponto de explodir. O que eu fiz? Eu risquei um fósforo na palha seca. Deu 2 carros de polícia, fechou. Aí eu não estava legal, Maria. Dizer que eu estava legal, aí eu virei pro policial e falei assim, veio prender o médico? Porque isso é crime. Deixar a família sem notícia. Aí o policial me olhou assim, porque na verdade ele veio segurar que a gente não fosse quebrar o hospital. Mas por que tudo isso? No meio disso tudo, na quinta-feira, minha mãe passou mal na quinta-feira de manhã. Sendo que eu fui no dentista, que tem coisas que acontecem na nossa vida que é para bem. A minha obturação do dente da frente, Débora, caiu. E eu descobri que a outra dentista que obturou mal obturado. Meu dente estava apodrecendo de dentro para fora. Eu ia ficar bonita, né? Sem o dente da frente, rindo para vocês. Na frente, olha. Ou seja, tem coisas que acontecem na nossa vida que é para bem. Só que eu descobri que não dava mais para obturar. Eu teria que fazer um canal. E sabe quanto custa um canal? 530. Adivinha quanto foi que ele caiu? Na quinta-feira de noite. Caiu. A obturação, o canal, caiu tudo. Aí eu, no meio dessa confusão, eu falei o seguinte. Eu falei assim, caramba. Eu lá no hospital, no meio dessa confusão, eu falei, meu canal caiu, eu tô aqui só com a capinha do dente. Se quebrar, eu vou perder o dente da frente. Aí a menina falou assim, nossa, que falta de sorte que você tem. Porque eu tava ali com a minha mãe, doente, sem informação, quase meia-noite, e ainda perdi o canal de 530 reais. Foi 530 essa brincadeira, para não perder o dentinho. Aí ela, que falta de sorte. Quando ela falou isso, eu pensei o seguinte, Satanás quer me usar. Eu pensando, para envergonhar o nome de Deus. Quando eu pensei, a minha boca se abriu, eu virei para ela, eu pensei isso. Mas quando eu abri para falar com ela, eu virei e falei assim, estou passando o meu momento de Getsêmani. Aí ela se calou. E eu falei para ela, até Jesus teve o seu momento de Getsêmani. Ou seja, Deus me deu essa palavra na sexta-feira e falava sobre o momento de Getsêmani dele. O que é o momento de Getsêmani? Um apóstolo já tinha falado com ele, um discípulo já tinha falado com ele, Senhor, não passa por tudo isso não. Sabe o que ele disse para o discípulo? Sai de mim, Satanás. Ou seja, não vinha da parte de Deus ele não passar por tudo isso. Está entendendo, Maria? O diabo está usando aquele discípulo para falar para ele, não passe por tudo isso. Ou seja, vinha da parte de Deus. O que é o momento de Getsêmani? Foi lido aqui que Jesus
ele vai para o meio de Getsêmani, ele não está legal, ele não está bem, ele está triste. Ele já viu em visão milhares e milhares de anos atrás, desde o Jardim do Éden, no momento que Adão pecou, Deus já falou, vai vir um que vai pisar na cabeça de serpente, ou seja, o plano de salvação já estava ali no Jardim do Éden, e o plano de salvação se chama Jesus. Não tem outro caminho, não tem outra salvação. Jesus falou, ninguém vem ao Pai senão por mim, ou seja, só por Ele. Lá estava o plano de salvação. Mas nesse momento Jesus está triste, Jesus não está legal. Foi falado aqui já que quando você sofre muitos, entra num estado de sofrimento muito grande, que quando Jesus ele chorou, saiu gotas de sangue dos poros dele. E os médicos falaram que isso é possível, que quando você fica num estado de sofrimento muito grande, que dilatam, né, os porinhos, sei lá, alguma coisa, e sairia essas gotas. Ou seja, Jesus chegou a esse extremo. No outro livro aqui, de outro apóstolo aqui, ele fala sobre isso, que saíram gotas de sangue. Olha o estado que Jesus ficou, sabendo tudo que ele ia passar. E ele aqui, ele sobe para orar, mas olha o detalhe. Por 3 vezes ele pede aos discípulos que orem com ele. Deus homem, chamando as pessoas para orarem com ele pela vida dele. A oração de Jesus é: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. A oração de Jesus é: Senhor, se possível for, eu não quero passar por tudo isso. Eu não quero ser esbofeteado, eu não quero ser crucificado, eu não quero ser chicoteado, eu não quero morrer na cruz, eu não quero passar por tudo isso. Jesus estava sofrendo de antecipação, porque ele conhecia cada segundo do seu sofrimento. E ele falou com Deus: Senhor, se possível for, olha ele falando com o Pai, se possível for, Deus, eu não quero passar por isso. Mas ele sabia que desde o início ele teria que passar. Mas que agonia é essa que faz Jesus pedir para não passar por isso? Eu adoro essa frase, um dos propósitos da cruz, né? Já falei diversos propósitos, parece que não termina. Mas um dos propósitos da cruz é Jesus dizendo aqui, nessa passagem, que todos nós vamos viver em algum momento, ou talvez em alguns momentos, o nosso momento de Getsêmani. Porque eu cheguei no hospital e eu não tive resposta de nada. Eu estava igual Jesus. Eu não usei essa frase, mas já usei outras vezes. Jesus, na cruz, ele fala a seguinte oração: Lami, Lami, Sama Sabachthani, que significa: meu Deus, porque me abandonaste. Preso na cruz, já quase morrendo. Ele fala isso: meu Deus, porque me abandonaste. Um dos propósitos da cruz, nessa passagem, é dizer que em algum momento da nossa vida, nós vamos achar que Jesus nos abandonou. Nós vamos passar o que Deus me deu como estratégia. Não é falta de sorte, é o nosso momento de Getsêmani. Aqui ele pede os discípulos para orarem com ele, mas se vê que os discípulos estão cansados e dormem. Eles vão dormir. É de madrugada isso. Eles não ficam acordados. Jesus pediu 3 vezes, ou seja, 3 vezes Jesus orou e pediu a Deus que, se possível for, afasta de mim esse cálice. Se possível for, Senhor, eu não quero passar por tudo isso que eu sei que eu vou passar. Mas era da vontade do Senhor. Tanto que ele fala: todavia faça a sua vontade. Aí eu pergunto: Jesus passou ou não passou? Era da vontade do Senhor. Acho que em Isaías, se eu não me engano, eu não lembro o livro, o próprio Deus fala: agradou-me moê-lo. Imagina Deus falar que se agradou em matar Jesus. Que isso? Que Deus é esse que teve alegria, que teve prazer na morte do seu filho? Mas esse prazer, essa alegria que Deus está falando, não é alegria de ver seu filho morto, mas é a alegria de ver seu filho vencendo a morte.
Tem uma passagem da Bíblia que fala: ó morte, cadê teus agrilhões? Você está perguntando: cadê a tua força, morte? Jesus, para vencer a morte, ele precisava morrer. Jesus foi o primeiro de muitos a ressuscitar. Se ele não morresse, nós não ressuscitaríamos. Nós morreríamos e ficaríamos mortos. Então ele veio, deu o sacrifício final. Hoje ninguém se mata mais bicho, mais nada, nada é oferecido. Não existe sacrifício maior do que do Cordeiro, do perfeito. Ele é o único, ele morreu. Agora nós morremos e ressuscitamos. O nosso momento de Getsêmani não é um momento onde nós vamos murmurar. O nosso momento de Getsêmani não é um momento onde vamos achar que Deus nos abandonou. Vamos ter essa sensação. Vamos sentir naquele momento. Mas na verdade não. Sabe por quê? Minha irmã chegou, falou que já que ninguém deixava ver minha mãe, traríamos ela para casa. Eu pensei que minha irmã estava maluca, mas fui na onda. Chamamos um Uber. Chegamos aqui 1h pouca da manhã, não foi, Diana? 1h pouca da manhã com a minha mãe. Minha mãe dormiu. No sábado de manhã minha mãe passou mal de novo. Levamos para o hospital. E sabe o que aconteceu? Parecia hospital particular. Eu nunca tinha visto Oliveira. 2 maqueiros indo na porta pegar os pacientes e enfermeiro indo junto. Trataram minha mãe fez tudo que é exame. Minha irmã pediu exame de sangue, fez exame de sangue. A doutora tratou, sabe, o hospital estava igual particular de primeira linha. Está entendendo o mistério? Deus nos prova para ser aprovado. Tem coisa na nossa vida que vem para a gente murmurar, falar mal de Deus, abandonar Jesus. Mas nós continuamos adorando. Nós continuamos nesse momento de Getsêmani, nós continuamos dando glória a Deus. Continuamos falando: Senhor, que faça todavia a sua vontade. Sinceramente, eu não pedi a Deus para Deus deixar minha mãe viva, né? Não orei. Mas o Júnior orou na igreja, abriu um clamor sozinho, ele lá, foi lá para a igreja, acho que o pastor Marcos ficava dentro da igreja trancado. Meu irmão orou, as irmãs da igreja oraram. E a minha mãe voltou. Eu pensei que minha mãe ia morrer, mas minha mãe não morreu. Passei pelo meu momento de Getsêmani, sábado excelente, minha mãe está bem, só está muito cansadinha, que não é normal. Eu já falei que isso é normal, porque ela já está muito velhinha, já estou falando isso há dias. Levei ela lá para dentro, porque ela está cansada. Mas sabe o que Deus está falando hoje? Quando estivermos no nosso momento de Getsêmani, continua dando glória a Deus. Quando alguém falar assim: caramba, tu é azarado pra caramba, lembra que tu é filho de Deus? E fala para ele: não, eu estou passando pelo meu momento de Getsêmani. E até Jesus passou. Jesus ressuscitou ao 3º dia. Jesus foi lá no inferno e pegou da mão da morte a chave. Agora ele tem o poder. A morte agora é uma derrotada. E ele é o vencedor. E em Cristo somos mais que vencedores. Amém? Vamos ficar de pé, botar a mão no coração. Feche os seus olhos. Diana, fica de pé. Aproveita que pode ficar em pé. Nem todo mundo pode ficar em pé. Amém? Coloca a mão no coração. Começa a pensar naquela situação. Ora, e eu quero que você ore. Você tem que aprender a orar, a falar com Deus. Jesus chamou os discípulos para orar e eles dormiram. Jesus orou sozinho. Enquanto eu louvo, eu quero que você pense naquela situação que você precisa de resposta, amém? Fecha os olhos, Débora, e pensa na situação que você precisa de resposta. Pensa nos seus parentes. Tem gente aí que precisa de salvação. Já pensou? Morrer, vai para o céu? Problema? Que a gente pensa que a morte é o final. A morte não é o final, não. A morte não é problema. Jesus venceu a morte. A morte agora é solução. Então, quando morremos, a gente não tem outra maneira de ver Deus. Tem que passar pela porta da morte e entrar na porta de Deus, amém? Então, morte não é fim. Aquele que aceitou Jesus como Salvador, morte é a solução. Vocês têm parentes que precisam aceitar Jesus como Salvador? Pensa nele, pensa naquela situação. Pede a Deus para entrar com salvação dentro dessa casa, amém? No meio da tua parentela. Se as águas
Segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansas,